Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, porque há uma promessa, Senhor, que todos os que choram serão consolados. Aleluia. Porque bem-aventurados são os que choram, Senhor, porque serão consolados. Aleluia. Teu filho Jesus disse: bem-aventurados os que choram nesta terra, porque um dia rirão eternamente. Aleluia. Louvado seja o teu nome por isto, Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, a tua direção, porque tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo, Senhor, desde o início de todas as coisas. E aquilo que está escrito se cumpre, Pai. Te agradecemos, porque apesar de estarmos vivendo nessa terra dias muitas vezes quase insuportáveis, tu estás conosco. Tu estás sempre, Senhor, nos exortando a continuar a caminhada. Muito obrigado, Senhor. Porque nos momentos em que pensamos até em desistir de tudo, em largar tudo, em abandonar tudo, tu se aproxima e diz: vamos em frente, e nos consola. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aqui está, Pai, o teu filho, o teu servo, que tem a responsabilidade, Senhor, de nessa noite ser a tua boca. Eu oro, Senhor, para que, se por acaso em mim houver algo que tenha te entristecido, Senhor, que eu me arrependo, que nenhum empecilho aconteça, Senhor, e que a tua palavra seja ministrada como tu queres, em nome de Jesus. Peço, em nome de Jesus, isto. E se eu estou pedindo em nome de Jesus, não pode ser nos negado. A minha parte, Senhor, foi conseguir chegar aqui em condições de ser usado, e agora não é mais comigo, é contigo, Pai. Faz a tua parte. Faz a tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua doce presença em nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E essa ministração tem o título de Ele não enxugou ainda todas as lágrimas. Eu estava meditando e lendo Apocalipse, de onde surgiu exatamente o tema dessa ministração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia ou ligasse seu celular. Em Apocalipse 7, aqui nós não temos preconceitos contra a Bíblia eletrônica. Fique à vontade. É Bíblia do mesmo jeito. Apocalipse 7, versículo 17. Apocalipse 7, 17. Acharam? Se tem alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe a Bíblia aí. Compartilhe, não deixe ninguém desarmado, não. Tem Bíblia sobrando aí, Livinha. Dá essa Bíblia que está sobrando aí para alguém que está sem Bíblia ali. Pronto. 7:17. A palavra de Deus diz o seguinte: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda
a lágrima. Aleluia. E é interessante que Deus, Ele tem tanta vontade de enxugar de nossos olhos todas as lágrimas, que no capítulo 21, versículo 4, ainda de Apocalipse, passe algumas páginas para frente, ou role a tela do seu celular, capítulo 21, do versículo 4 de Apocalipse, ele diz mais uma vez, claramente aquilo que ele quer fazer. Apocalipse 21, 4, ele diz, e Deus, Apocalipse 21, 4, 21, 4, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Há uma promessa de Deus que diz que Ele enxugará dos nossos rostos todas as lágrimas. E quando Ele diz todas, não deixa espaço para ficar nenhuma que seja, nem os olhos marejados ficarão. Aleluia! Porque quando Ele faz as coisas, Ele faz de uma maneira completa. Jesus, o nosso rabi, o nosso mestre, ele disse lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, que nós nessa terra teríamos aflições. Não sei quantos estão lembrados, mas ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele disse claramente, olha, vocês vão chorar. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, Ele estava nos prevenindo que nós teríamos dias em que choraríamos. Não aquele choro de alegria, não aquele choro de gozo, de regozijo, quando algo muito bom nos acontece. Mas quando Jesus disse que nós teríamos aflições, é porque teria lágrimas que sairiam dos nossos rostos por momentos difíceis. Jesus não falou aquelas coisas do nada, irmão. Jesus não disse que teríamos aflições como palavras lançadas ao vento, como ditas ao acaso. Não foram palavras vazias. Quando Jesus disse que nós teríamos aflições, é porque isso ia acontecer. Porque havia o propósito de alertar a mim e a você, povo dele, de que haveriam dias, queridos, em que nós teríamos pranto em nossos rostos. Todos nós temos nossas lutas. Eu tenho minhas lutas, irmãos. Você tem suas lutas. Todos temos algo que aflige nossas almas. Você tem algo que aflige a sua alma. Todos nós temos. Todos nós temos algo que só em lembrar, e agora você talvez esteja lembrando dessas coisas, desses acontecimentos, dessas pessoas, isso já lhe traz um pesar na sua alma. Todos nós temos algo que nos inquieta e que muitas vezes nos leva às lágrimas. Muitas vezes lágrimas contidas, lágrimas sufocadas. Aquelas em que a gente deixa escorrer na madrugada os nossos travesseiros, para que as pessoas não vejam. Lágrimas que rapidamente nós nos esforçamos em enxugá-las, para que as pessoas não percebam que, apesar de termos momentos de estarmos sorridentes, nossa alma está tremendamente triste, doída, sofrida. Nessa noite o Senhor nos trará mais uma vez a esperança de que somos e que seremos consolados. E que um dia, e que grande dia será esse em que não haverá mais choro. Aleluia. 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 Mas pastor, o que é uma lágrima?
Eu até pesquisei fisiologicamente o que é uma lágrima. Eu fui pesquisar, porque quando Deus deu o tema, Ele ainda não enxugou todas as lágrimas. Deus me faz pesquisar e ler, e tudo que tem ali eu vou ler. Eu fui pesquisar sobre fisiologicamente o que é uma lágrima, como ela surge. Depois que eu tinha pesquisado tudo isso, Deus disse: eu não quero falar sobre isso. Eu não quero dar uma aula aqui de biologia. Certamente não é isso o propósito de Deus, não é esse o propósito de falar sobre isso. Então Deus já mandou eu deletar tudo aquilo. E eu joguei fora toda a parte fisiológica do que é uma lágrima. Mas eu gosto de pesquisar frases. Quem acompanha as pregações vê que eu fico enxertando frases, algumas minhas, outras de outras pessoas. E ele me fez encontrar uma frase de Agostinho, um dos maiores teólogos que essa terra já viu. E ele diz o seguinte, eu coloquei até lá no Face: as lágrimas são o sangue da alma. As lágrimas são o sangue da alma. As lágrimas rolam quando houve uma ferida, um machucão, quando a nossa alma foi arranhada. E assim como nossa pele, quando nós temos um ferimento e ela escorre o sangue, aquele líquido, a nossa alma, quando é ferida, quando é machucada, quando é arranhada. E eu achei interessantíssimo, eu nunca havia pensado na lágrima como isso, como o sangue da alma. E é exatamente isso. O que nos leva às lágrimas é a próxima pergunta. Certamente muitos acontecimentos são transformadores de lágrimas, são libertadores de lágrimas, são produtores de lágrimas. Nós somos levados às lágrimas diante de grandes alegrias. Quem já chorou de alegria aqui? Quem já? Eu, na minha galega, depois de 10 anos de casado, 10 não, 13, nós finalmente nos casamos na igreja, coisa bonita. Nós tínhamos só casado no civil. Quando aquela coisa maravilhosa, linda de Deus apontou na porta da igreja, eu me acabei, meu irmão. Eu me acabei. Eu já choro por besteira. Com aquela galegona, não era nem galega na época. Era dourado o cabelo dela. Apontou lá, eu me acabei. Quando eu peguei Gabi no colo, lá na sala de parto, quando eu peguei Dudu no colo, eu me acabei de chorar. Mas normalmente, o que nos faz chorar não são as coisas boas. Geralmente o que nos traz as lágrimas são momentos difíceis. E Deus me fez lembrar alguns motivos que nos levam às lágrimas. Um deles é o remorso. Remorso que é justamente quando a gente percebe que a gente pisou na bola gravemente. Quando a gente machucou alguém, quando a gente fez algo que não deveria fazer. Quando a gente sabe que alguém está sofrendo por causa de nós. Quando nós cometemos um erro e percebemos que grande besteira nós fizemos, e esse remorso nos faz muitas vezes ir às lágrimas. O apóstolo Pedro, logo após ter negado Jesus 3 vezes, está lá em Mateus 27, 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. O apóstolo Pedro havia percebido o que ele tinha feito com Jesus. Ele havia negado o mestre. E ele chorou amargamente. Outra coisa, outro acontecimento que nos leva às lágrimas. Mas antes dessa segunda coisa, tem uma frase de uma escritora francesa chamada Annie Necker. Annie Necker, e ela diz: o remorso é a dor da alma.
remorso é a dor da alma. Outro acontecimento que nos leva às lágrimas, irmãos, é a morte. A morte é algo que é muito forte, queridos. A morte, por mais que nós saibamos que um dia ela vai acontecer, nós não estamos preparados para que as pessoas que nós amamos partam antes de nós. E a morte, a dor da separação, ela nos leva às lágrimas. E nos faz, todas as vezes, ou na maioria das vezes, em que nos lembramos dessas pessoas, as lágrimas viram os nossos olhos de saudade. E é outra coisa que nos leva às lágrimas, é a saudade. A saudade, até aí, principalmente das pessoas que estão vivas, mas que estão longe. Isso nos leva às lágrimas. Quando somos injustiçados e perseguidos, isso nos leva às lágrimas, irmãos. E é uma dor tremenda. E é uma dor que nos faz derramar o sangue da alma. Davi, quando estava fugindo de Saul, que amava tanto Saul, ele chorou amargamente, porque Saul o estava acusando de querer tomar o lugar dele, de querer usurpar o lugar do rei, e Davi nunca quis isso. José do Egito, a palavra de Deus diz que ele chorou tão fortemente que todo o Egito, é claro que isso é uma simbologia, mas que todos que estavam no palácio ouviram a voz do pranto de José. Quantos já sofreram por serem injustiçados? Uma das piores dores da alma, irmão, é nos acusar de algo que nós não fizemos. Quem já passou por isso? Mas uma delas, nós vamos às lágrimas quando somos traídos pelas pessoas que mais amamos. Obrigado. Interessante que quando nós falamos de traição, você está aqui? Você está aqui mesmo? Quando nós falamos de traição, vem à mente logo a traição conjugal. Mas esta é das menores, porque existem as traições dos pais para com os filhos, existe traição de filho para com os pais, existe traição de irmãos para com irmãos, existe traição de amigos para com outros amigos. E esses momentos ferem a nossa alma e ela sangra através das lágrimas. Como é ruim, irmãos, a gente confiar em alguém, abrir o coração para alguém, e essa pessoa trair aquela confidência, aquela confiança, e expor aquelas coisas para outras pessoas. Como é difícil a gente ver ou tomar conhecimento que aquela pessoa que a gente confiava tanto está tramando contra nós. Isso nos leva às lágrimas. Nós vamos às lágrimas também quando nós somos abandonados por aquelas pessoas que deveriam nos proteger. Justamente as pessoas em que nós mais esperamos que venham ao nosso socorro para nos proteger. Aquelas pessoas, nós dizemos assim: se fulano estivesse aqui, isso não teria acontecido. Se fulano estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ele não deixaria, ela não deixaria.
E o pior é quando é a própria pessoa que nos fere. Quantos já passaram por isso, não é verdade? Quantas vezes nós sofremos por causa disso? E as lágrimas vêm aos nossos olhos. Nós choramos também, irmãos, quando não encontramos saída para os nossos problemas. Quem já se viu? É bonito esse cara, mesmo de rosa. Quem já se viu numa situação dessa em que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída para os seus problemas? Quem já passou por isso? Eu já passei, irmãos. E já fiquei noites sem dormir. A gente não consegue parar de pensar e pensar não só no problema, mas numa solução que nós não vemos. E vem aquele choro angustiado, eu não tenho saída. Não há solução. Para onde eu olho, as coisas estão fechadas. Talvez você esteja vivendo dias parecidos com estes. Isso também nos leva às lágrimas. Nós vamos às lágrimas quando aquilo que nós sonhamos para as nossas vidas está cada dia mais longe de se realizar. Mulheres são diferentes de homens. A mulher tem um padrão mental diferente do ser humano, do homem. Aleluia! Glória a Deus, que as mulheres pensam diferente dos homens. Que seria de nós se elas pensassem iguais a nós? Estávamos perdidos. Graças a Deus que elas pensam diferente. E que nós pensamos diferente delas. Mas, irmãos, a mulher é sonhadora. A mulher planeja quando casar. Interessante que pouquíssimas pensam na casa, no carro. Elas pensam na família, elas pensam nos filhos, elas pensam em como vai viver com o seu marido, como vai se relacionar, mesmo que seja numa casinha simplesinha, mas que tenha uma intimidade, que se amem, que se respeitem, que se alegrem, que se divirtam, que tenham um relacionamento saudável, que cresçam com filhos saudáveis espiritualmente, emocionalmente. Esse é o sonho da mulher. Muitas vezes ela casa e cada dia que passa ela vê isso ficando mais distante. Ela vê acontecer justamente o inverso de tudo que ela sonhou. Já o homem, ele quando casa, ele pensa, eu quero dar uma boa casa para minha esposa, eu quero dar um bom móveis para minha esposa, eu quero ter um carro, eu quero que minha esposa precisar de uma roupa, eu poder comprar, eu quero que meus filhos quiserem ir no McDonald's, eu poder ir lá. O homem pensa assim, é diferente. Mas muitas vezes ele não consegue suprir essa necessidade da família e isso o corrói. E quando a mulher pressiona ele, poxa, eu quero fazer isso e você não me dá. É melhor que estivesse espancando aquele homem. E as lágrimas vêm aos nossos olhos quando estes sonhos não se realizam. Crianças sonham na adolescência passear com os pais. E alguém perguntar, um homem tão velho, com uma namorada tão novinha, é meu pai. Tem crianças que sonham, quando estiverem adolescentes, está andando com a mãe pequenininha, vendo baixinha e o cara grandão assim já. Dudu estava esses dias fazendo assim, estou quase. Foi do tua mãe, estou quase do tamanho dela. São sonhos. Mas se nesse meio do caminho o pai, os sonhos desmoronam. E as lágrimas vêm aos olhos. Nós vamos às lágrimas quando perdemos a esperança de que dias melhores virão. Nós vamos às lágrimas quando a gente percebe, irmãos, que por mais que a gente trabalhe, que a gente se esforce, que a gente lute, que a gente dê um duro medonho, as coisas não acontecem.
A gente luta e diz, meu Deus, será que eu nasci para viver isso o resto das minhas vidas, da minha vida? Será que minha vida vai ser essa guerra, essa batalha, essa luta, o resto dela? Alguns que sonham em casar, e o tempo vai passando, e eu conheço mulheres que já estão com 40, 50 anos, e está com esse sonho sufocado lá atrás, de ter alguém para cuidar dela, protegê-la. Mas eu quero te dizer que dias melhores virão na sua vida. Dias melhores virão sobre a tua vida. Aleluia. Nós vamos às lágrimas quando nós nos decepcionamos com nós mesmos. E geralmente isso ocorre, irmãos, quando a gente percebe que falhou com alguém que a gente ama tanto. Quando a gente percebe que alguém passou por uma aflição, porque nós não nos apercebemos que aquela pessoa estava sofrendo um bocado de tempo e a gente, por amar, mesmo amando tanto, não se ligou nisso. Eu conheço um rapaz que a esposa tentou suicídio. Ele disse que foi uma dor terrível, porque ele estava casado com ela, vivendo com ela, e ele não percebeu a crise que ela estava vivendo. Enxergue mais as pessoas que estão do teu lado. Tente ver aquilo que ela está dizendo com as atitudes, com o olhar, e não só com o que dizem. Porque muitas vezes elas estão dizendo que está tudo bem, mas ela está desmoronando. Que a partir de hoje você possa enxergar quem está perto, para que você não tenha, ou nós não tenhamos que chorar, porque não percebemos e a pessoa chegou a um nível tal que nós não temos mais o que fazer. Nós vamos às lágrimas quando percebemos que estamos cada dia mais longe de Deus. Quando nós começamos a olhar para trás e perceber que tomamos decisões que só fizeram nos afastar da vontade de Deus. E algumas vezes na minha vida eu chorei muito, porque eu vi que eu estava caminhando por caminhos que não eram os caminhos de Deus e que tinham me levado para lugares, situações, dificuldades. E a última observação que Deus me falou sobre o porquê nós chegamos às lágrimas é quando nós percebemos que estamos sem rumo, perdidos. Não sei se você já se sentiu assim, sem rumo, sem direção, fazendo de cada dia aquilo que dá na cabeça, aquilo que dá na telha. Hoje eu vou fazer o quê? Não, alguém não levou. Alguém que não tem um plano de vida, alguém que não tem um projeto de vida, alguém que vive cada dia pelo seu dia e que para ele basta estar vivo, alguém que não se preocupa com a eternidade e acha que a vida é só esse tempinho que estamos vivendo aqui. Eu não sei você, irmãos, mas eu jovem, adolescente de 16, 17 anos, antes de fazer o concurso da PM, havia momentos que eu ficava, e essa fase de escolher que curso vai fazer o vestibular é uma fase difícil. Faço isso, faço aquilo outro, isso é uma coisa que dificulta a vida da gente. E eu ficava, Senhor, o que é que eu faço? Eu não tenho rumo. Mas eu conheço pessoas que estão hoje com 40, 30 anos e ainda não sabem o rumo que querem para suas vidas. Estão apenas em viver o dia de hoje, os prazeres do dia de hoje, não se deram conta que um dia vão ter 40 anos e vão precisar, hoje, chegar nos 40 de uma maneira diferente do que está hoje.
Pessoas que querem só curtir o aqui e o agora. E não acham que vão ter 40 anos um dia e vão ver que o tempo passou. E que já é tarde para muitas coisas. Eu tenho colegas que estudaram comigo na mesma escola, na mesma turma, na mesma classe. Da quinta série até o terceiro ano do ensino médio. Tivemos os mesmos professores. Todos os mesmos professores. Tivemos as mesmas oportunidades. E hoje, alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, eu encontrei um desses meus amigos. É uma profissão digna como outra qualquer, mas ele tinha chance de estar num lugar melhor. Ele estava empacotando compras no bom preço. Digna profissão. Mas Deus deu a oportunidade de estar num lugar muito melhor. Mas ele só queria show, festa, namoro, brincadeira. Era o cara popular, era o cara bonitão, era o cara que as meninas estavam todas atrás dele, famoso. Hoje queria muito ele levar os filhos para um McDonald's desse da vida, não tem condições. Porque na época que ele estava plantando, ele não estava plantando. E hoje ele chora, porque ele não vê perspectiva para frente. Está com seus 40 e tantos anos e não entrou na faculdade, não tem um curso. E é um alerta de Deus para a sua vida. Tudo isso e muito mais, irmãos, nos leva às lágrimas. Eu já vi daqui algumas pessoas já enxugando as suas. Porque Deus está alertando, está remexendo aí no seu coração. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Há uma promessa. Há uma promessa. Nós cantamos aqui Isaías 61. A promessa é que nós seremos consolados. Aleluia. Nós seremos e somos consolados. Isaías 61, a palavra de Deus diz, só acompanhe comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Aleluia. A promessa foi escrita cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, 4.500 anos antes de você e eu termos nascido. Há uma promessa de que todos nós seremos consolados. Aleluia. E eu quero fazer uma ressalva muito importante. Aquele texto que nós lemos de Apocalipse diz que Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Não é isso? E ele está se referindo ao céu. Essa promessa de que ele enxugará de nós todas as lágrimas não é para agora. A promessa para agora é que nós seremos consolados. Entenda bem a revelação de Deus. E quando estivermos aqui na terra, choraremos. Teremos dias difíceis, teremos dias de decepções, de tristeza, de angústia. Lágrimas continuarão a rolar no meu rosto, no seu rosto, enquanto estivermos vivendo, respirando. Porque a promessa de que não haverá mais choro, de que as lágrimas serão enxutas, definitivamente é para o céu. Para agora, é de que nós seremos consolados. Não que não haverá mais chuva.
Porque eu já vi pregações na TV, eu já vi pregações em alguns lugares, de que você entregou a vida a Jesus, agora é só mar de rosas, agora é só bonança, agora é só tranquilidade. Quando a palavra de Deus nunca disse isso, nunca afirmou isso. Então é uma promessa. Diga assim comigo: eu tenho uma promessa, eu serei consolado. Nem todos disseram. Diga isso com convicção, para que você comece a internalizar isso no seu coração. Diga assim: eu tenho uma promessa, eu serei consolado. Aleluia. Mas essa promessa teve uma confirmação. Lucas 4, gosto muito desse nome, do 17 ao 19, a palavra de Deus diz o seguinte: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Foi entregue a Jesus o livro de Isaías, esse nós lemos. E quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele não achou por acaso. Jesus não abriu o livro de Isaías por acaso. Vou ver, como muito crente faz por aí. O que é que Deus quer falar para mim hoje? Aí fecha o olho e abre o livro. Aí vai lá, eita, Jesus chorou, eita, Jesus vai ter que chorar também. E agora? Vou chorar, vem dia de choro para mim. Jesus não abriu a Bíblia de qualquer jeito, ele sabia exatamente o que ele queria dizer naquele momento. E estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A promessa que havia em Isaías, Jesus veio e disse: essa promessa está ainda valendo. Jesus veio e disse: essa promessa é para os dias atuais, essa promessa é para agora, não é apenas para aquele povo. É como hoje em dia existem contratos que, quando estão perto de expirar o prazo, eles precisam ser renovados, para que esse contrato continue valendo por mais alguns anos. Contrato de locação de imóvel, essas coisas todas. Então Jesus, quando disse o mesmo texto, ele disse, ele revalidou aquela promessa. Ele disse: essa promessa continua valendo. Eu continuo consolando todos os que choram. Era isso que ele estava dizendo com todas as letras. E enquanto ele esteve aqui, irmãos, ele cumpriu cada uma dessa palavra. Enquanto ele esteve aqui, ele chorou com os que choravam, ele consolou os abatidos de alma. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi o bálsamo. E Deus começou a me lembrar, e preste atenção, porque Deus me lembrou hoje. Jesus curou filhos para que pais não chorassem mais. Jesus ressuscitou mortos para que familiares não chorassem mais. Jesus curou enfermos para que eles próprios enfermos não chorassem mais. Jesus apontou um caminho para aqueles que estavam perdidos, para que eles não chorassem mais por estarem perdidos. Jesus recebeu, beijou e abraçou os rejeitados, para que eles não chorassem mais por estarem sendo rejeitados. Jesus deu esperança aos desesperançados, para que estes não chorassem mais. Jesus se movia em compaixão pelos que choram. No episódio de Lázaro, quantos conhecem o episódio que Jesus ressuscitou Lázaro? Quem não conhece? Quem não conhece? Alguém não conhece a passagem? Que bom. Eu falei para você, quando Jesus chegou lá, João 11, 32 e 35. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés,
dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, preste atenção, Jesus, porém, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o versículo 35 diz: Jesus chorou. Irmãos, Jesus não consegue ver um servo, um filho de Deus chorando e ficar indiferente. Ele não consegue. Vai contra a natureza dele. Jesus é movido por compaixão. E ele viu aquelas irmãs chorando, viu aqueles familiares, aquelas pessoas chorando. E a palavra de Deus diz que ele se moveu. O espírito dele se moveu e se perturbou. Ele ficou extremamente perturbado por ver aquelas pessoas chorando, irmãos. Então, todas as vezes que eu e você chorarmos, saiba que Ele está se movendo em compaixão em nossa direção. E Ele chorará conosco. Assim como Ele chorou com Marta e Maria e com todos aqueles que lá estavam. Ele vai chorar conosco. Quer seja na nossa cama de madrugada, quer seja escondido, quer seja no caminho do ônibus, dentro do ônibus. Mas Ele não apenas chora conosco, mas Ele resolve os problemas conosco. Ele não é apenas aquele que vem, chora e vai embora, mas Ele vem, chora e nos ajuda a sair da situação. Enquanto Ele esteve aqui, Ele reafirmou que Ele iria consolar todos os que choravam e que passassem pela frente dEle. Mas, pastor, Jesus morreu e subiu, e agora? Havia a promessa no Velho Testamento. Jesus disse: olha, eu estou aqui para consolar todos os que choram. Mas Ele foi embora. Ele voltou para o céu. E agora? E eu e você que estamos vivendo nesses dias em que Ele não está mais aqui de carne e osso? João 14, 16 e 17. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia! O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você está entendendo, irmãos? Houve a promessa de consolo no Velho Testamento. Jesus reafirmou essa promessa e disse: eu vou consolar todos os que choram. E Ele disse: eu vou partir para o Pai, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou mandar para vocês outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus não é um Deus que nos desampara. Jesus não é um Deus que nos deixa de qualquer jeito. Não é um Deus que se aparta do nosso sofrimento. Ele não é um Deus que se ausenta do nosso sofrimento, mas pelo contrário, é um Deus que se aproxima do nosso sofrimento. Aleluia. Existem momentos, irmãos, em que, apesar de estarmos rodeados de pessoas, nos sentimos extremamente sós. Você já viveu momentos assim, que você está cheio de gente perto de você e você se sente completamente só? Já passou por isso? Há momentos em que até nós consolamos outras pessoas, contudo não encontramos consolo para nós mesmos. Conta uma história, não sei se é verídica, uma ilustração de que o rapaz teve a notícia de que estava com câncer, e o câncer muito avançado, e ele ligou para o seu melhor amigo. Já era avançada a hora. O melhor amigo atendeu o telefone. Ô amigo, como é que você está? Tudo bem?
E essa pessoa que ele ligou, atendeu o telefone, disse: está tudo bem, mas olha, eu estou passando por uma situação difícil. Ele começou a contar a situação dele. E aquele homem que havia tido aquela notícia tão grave, ele ouviu aquela pessoa, está tendo um problema familiar, e ele disse: olha, tenha calma, Deus está contigo. Passaram quase 2 horas conversando no telefone. E ele desligou o telefone. E logo depois, no outro dia, eles se encontraram. Ele disse: mas rapaz, ontem você ligou para mim, eu nem deixei você falar. O que é que você queria falar comigo? Ele disse: eu queria te dizer que eu tive a notícia de que eu estou com câncer muito avançado. Aquela pessoa que queria consolo, ela deu um consolo. Quantas vezes nós estamos até consolando alguém, ajudando alguém, mas no momento que nós precisamos muito mais de consolo. Há momentos nós estamos assim, queridos. Há momentos da nossa vida de dor, de aflição, de luta. Mas há uma promessa que vem do Velho Testamento, que foi confirmada com Jesus e que veio até os nossos dias. Mateus 5,4, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Lucas 6,21, o mesmo Jesus diz: bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Ele ainda não enxugou todas as lágrimas, porque elas só serão enxutas definitivamente na eternidade. Mas nós não temos isso apenas como uma esperança, nós temos a certeza, nós temos a convicção de que lá não mais choraremos. Aleluia! Jamais haverá uma única lágrima no céu. Lá não, nada é triste, nada é decepcionante, nada é deficiente, nada é errado. Aleluia! Ele ainda não enxugou todas as lágrimas, mas já nos proporcionou todo o consolo de que nós precisamos. Através do seu Santo Espírito, diretamente, quando Ele fala conosco no nosso quarto, sozinhos, Ele já deu e proporcionou o consolo através do corpo visível de Cristo, que sou eu e você. Romanos 12,15, a palavra de Deus diz: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Queridos, Deus nos chamou nessa geração, nós já falamos isso várias vezes nessa igreja, para sermos o corpo visível de Cristo. Deus nos chamou nessa geração, irmãos, para sermos os consoladores, para deixar que o Espírito Santo de Deus que habita em nós leve consolo a todos aqueles que passarem por nós, que haja compaixão em nossas vidas pelas pessoas que sabemos que estão sofrendo ao nosso lado. É para isso que Deus chamou a mim e a você, irmãos. Aleluia. Eu oro para que você seja um ombro. Mesmo estando precisando de consolo, você e eu abramos mão deste consolo para consolar alguém. E eu, nessa noite, movido pelo Espírito, irmãos, Deus me disse para nós orarmos, para que cada um, a partir de hoje, seja um desses consoladores. Amém. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. E se o Espírito Santo de Deus é um consolador e habita em mim, eu preciso ser um consolador, irmãos. Eu preciso orar para que Deus me mostre
mostre as pessoas que estão perto de mim desmoronando, e eu me aproxime e seja o corpo visível de Cristo, e chore junto com eles e leve para lá as palavras de vida eterna a essas pessoas. Porque fazendo isso, Deus vai levantar sobre a sua vida consoladores que vão te abraçar, que vão te ajudar, vão te fazer voltar a ter esperança de que dias melhores virão. Que você ficasse de pé, nós vamos orar.